Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou o Diogo Zoppi, estamos aqui hoje para falar de um assunto importante aí para nós que nos aventuramos em águas frias, em provas extremas aí, nesse período de inverno, que é a hipotermia, tá? Hipotermia nada mais é que uma queda brusca na temperatura corporal para um nível anormalmente baixo, e o que ocorre é que o nosso corpo não consegue mais produzir calor suficiente para neutralizar esse calor que foi perdido. E aí nossa temperatura central cai e entramos aí em estado hipotérmico. A parte do cérebro que controla a temperatura corporal é o hipotálamo. Tá? Quando ele reconhece mudanças na temperatura corporal, ele inicia uma série de reações para que essa temperatura central volte a níveis normais. Tá? O nosso corpo é capaz de gerar calor durante processos metabólicos de rotina nas suas células, que suportam funções vitais do nosso corpo. A maior parte do calor do nosso corpo ele sai pela superfície, pela nossa pele, através de processos de convecção, condução, radiação e evaporação. Tá? Quando um ambiente esfria muito, o nosso corpo vibra, a gente começa a tremer. Esse aumento dessa atividade muscular, no caso, as tremedeiras, é capaz de produzir calor. Só que, se a gente perde calor mais rápido do que somos capazes de produzir, a nossa temperatura central cai e a gente pode entrar em estado hipotérmico. Tá? Quando a temperatura central do nosso corpo cai para níveis temperaturas abaixo de 34 graus, o nosso corpo começa a remover o sangue da pele, das partes periféricas, pele, extremidades e afins, que é por onde o nosso calor mais escapa pelos processos mencionados anteriormente. E, em vez disso, o nosso corpo direciona o nosso fluxo sanguíneo para órgãos vitais, como o coração, pulmão, rins e o cérebro. Em especial, o coração e o nosso cérebro são sensíveis, extremamente sensíveis a temperaturas mais baixas. Tá? E a atividade elétrica existente no coração e no cérebro diminui muito quando esses órgãos esfriam. Tá? E quando a temperatura do nosso corpo continua a cair, esses órgãos começam a se deteriorar, resultando em uma possível e provável morte. Tá? Um grande risco da hipotermia é o quê? É a falta de sensibilidade. À medida que vamos entrando num estado hipotérmico, acaba ficando difícil de pensar, agir e agir preventivamente. Isso é muito perigoso, porque se você tiver estado no hipotérmico ou tiver alguém junto com você, essa pessoa não quer se manter aquecida e nem segura. Por quê? Existe uma perda de sensibilidade. Você que estava ali numa água extremamente fria, tremendo, quando seu corpo começa a perder, ocorrer uma diminuição da temperatura central, essa tremedeira para e você para de ter a sensibilidade do frio. Ou seja, você começa a ter uma sensação boa, se sentir bem, como se você estivesse numa água em temperatura adequada, numa temperatura ambiente adequada. Isso é muito perigoso. Por quê? Quando sua temperatura central diminui, você para de tremer, ou seja, você para de gerar o calor, isso indica que a sua condição está piorando. E você corre o risco, ou essa pessoa corre o risco de adormecer e vir a óbito. Tá? O que fazer com uma pessoa em estado hipotérmico? O mais rápido possível, retire essa pessoa do ambiente extremo, do ambiente frio, leve para um local quente e seco, tire toda a roupa molhada dessa pessoa, a sunga, o maiô, o neoprene, tire toda a roupa, corte se for necessário, tá? Seque o corpo dessa pessoa, sempre seque. Aquela água que fica no corpo deve ser retirada, pois ela dificulta o aumento da nossa temperatura central. Após essa pessoa estar seca, cubra o corpo dela com um cobertor, com tecidos, com segunda pele, deixando apenas o rosto aberto. Tá? Coloque algo no chão para isolar, um cobertor, coloque ela em cima de uma superfície mais quente que o chão, monitore sistemas respiratórios e circulatórios. No caso de parada respiratória, parada circulatória, você deve iniciar um RCP, tá? Se possível, ou for num caso extremo, também você pode se envolver junto com essa pessoa no cobertor, abraçar com ela, porque você consegue transferir a sua temperatura corporal, auxiliando
a elevação da temperatura dela. E também você pode fornecer bebidas quentes, chocolate quente, chás, cafés. Apenas evite oferecer álcool, bebidas alcoólicas, tá? Agora vamos para o nosso ponto, para a hipotermia em águas abertas, tá? O que a FINA diz sobre a temperatura das águas? Ela determina que as provas devam ser realizadas em temperatura entre 16 e 31 graus. E o traje de neoprene é proibido. Lembrando, pessoal, eu estou com provas oficiais. Tá? O traje de neoprene só é liberado pela FINA em provas oficiais quando a água está abaixo dos 16 graus. Atualmente, a FINA vem desenvolvendo estudos para verificar a possibilidade da liberação de utilização de determinados trajes quando a temperatura estiver abaixo dos 20 graus. Tá? Mas isso ainda não é concreto, está sendo apenas estudado. E a FINA edita sua lista de marcas e trajes aprovados todo ano. E a cada 6 meses antes dos Jogos Olímpicos, eles divulgam os trajes que estão aprovados e que serão utilizados. Tá? Um dos principais riscos relacionados a um evento de águas abertas é a possibilidade da hipotermia, que é o que viemos falando desde lá do começo. Como citamos, ocorre uma queda brusca na nossa temperatura, ou seja, a gente tem aquele choque, sai de uma temperatura quente, entra numa água gelada e sem uma adaptação ideal, a nossa temperatura vai abaixando de níveis abaixo de 35, 34 graus. Isso pode provocar até uma arritmia cardíaca. O que parece haver é um consenso, tá, entre técnicos e médicos de que uma alimentação adequada durante um evento de águas abertas e a capacidade de se manter a temperatura corporal em níveis adequados são determinantes para o sucesso do atleta em competições com águas frias, com temperaturas próximas ou abaixo dos 20 graus. Existem estudos que divulgam que a maioria dos atletas que competem em provas oficiais, estamos dizendo aqui do Campeonato Mundial e Olimpíada, eventos de 5 a 25 quilômetros. E nadadores que competem nessas provas com temperatura abaixo dos 20 graus, terminam o evento com um quadro de hipotermia leve. Tá? Eles terminam o evento com a sua temperatura central entre 34 e 35 graus. Mesmo tendo realizado uma alimentação adequada, recebendo várias cargas de carboidrato de 30 em 30 minutos durante toda a sua prova. Em sua grande maioria, todo atleta sai em estado hipotérmico, mas existem raros casos de quando a temperatura central esteve abaixo dos 34 graus, que é quando você já começa a entrar em estado hipotérmico severo. Tá? Devido a esse fato, dessa possibilidade de a hipotermia em eventos de águas abertas, existe um consenso entre treinadores que acabam aconselhando que nadadores de águas abertas devam ter um percentual de gordura aumentado para que essa manutenção da temperatura corporal seja otimizada. Inclusive, existem estudos que sugerem que nadadores mais magros, com percentual de gordura mais baixo, são incapazes de manter a temperatura central acima do limiar da hipotermia quando estão expostos a águas frias por longos períodos. Tá? Mas, no entanto, não são encontradas diferenças na soma das dobras cutâneas entre atletas da elite de competições em piscina e atletas da elite de competições em mar aberto. E embora a maioria dos atletas de águas abertas apresentem quadros de hipotermia leve em suas provas oficiais, existem pouquíssimos relatos de abandono de prova decorrente desse quadro. Lembrando aqui, provas oficiais de 5 a 25 quilômetros em água com temperatura em torno dos 20 graus. Não estamos falando de provas extremas, como o Canal da Mancha, Canal de Beagle, com águas aí que chegam aos 3 graus e metragens muito superiores aos 25 quilômetros. Estamos falando de provas oficiais de 5 a 25 quilômetros em temperaturas próximas do ideal. Tá? Então, o que a gente pode observar com tudo isso? Tá? Que o mecanismo de controle, de regulação de temperatura
de nadadores de águas frias é o que difere esses nadadores dos outros. Eles acabam tendo uma capacidade termorregulatória que não está ligada ao seu percentual de gordura elevado. Mas sim, eles têm funções sensoriais modificadas de seus termorregulatórios hipotalâmicos que reduzem a perda de calor durante a exposição ao frio. E, além disso, nadadores habituados com águas frias, eles mostram ter uma capacidade aumentada da produção de tremores e, assim, uma facilidade para a produção de calor. O que a gente pode observar com tudo isso? Que a capacidade individual de um atleta de maratonas aquáticas se adaptar ao estresse ambiental é um fator crucial para que esse atleta tenha sucesso em uma prova de natação em águas frias, mantendo um alto nível de desempenho. Tá? Assim, a gente conseguiu, nesse artigo, nesse estudo, determinar o quê? Que a hipotermia é um fenômeno realmente muito comum em atletas da elite que competem em águas relativamente quentes. Porque quando falamos em águas de 20 graus a 31 graus, são águas relativamente quentes. Existem provas em águas muito mais frias. Então, mesmo em águas com temperatura próximas do ideal, esses atletas saem em estado de hipotermia leve. Então, o que a gente quer dizer aqui? Pode ser uma preocupação muito importante em competições de águas abertas, a medição da temperatura central do atleta ao final de sua prova, como fator de prevenção e a não evolução de um quadro de hipotermia. É isso, galera. Tem esse texto na íntegra aqui embaixo. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a gente. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos.